Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vou começar aqui uma nova série de videoaulas sobre análise de discurso crítica. Bom, análise de discurso crítica é uma abordagem linguística de problemas sociais. Então, é uma das abordagens do social que vai levar em conta primordialmente o estudo da língua, né? E a análise de discurso crítica é basicamente uma vertente da linguística funcionalista de origem britânica. A análise de discurso crítica, que a gente vai chamar daqui para frente de ADC, ela tem vários pais, né? Ela foi fundada basicamente por um grupo formado por Norman Fairclough, Theo van Dijk, Günter Krause, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak. Mas a primeira menção ao termo análise de discurso crítica foi feita num artigo de Norman Fairclough em 1985. Fairclough é pesquisador da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, e ele tem uma formação que bebe principalmente da linguística crítica e da linguística sistêmico-funcional. Em 89, ele publica o livro Language and Power, que traz muito do arcabouço teórico do que viria a se tornar a ADC. E após se reunir com outros colegas, né, da Universidade de Lancaster e também de outras universidades do Reino Unido, eles sistematizam o que seria essa ADC e posteriormente isso é consolidado no livro Course in Social Change de Norman Fairclough de 1992. Então, a ADC, além de ser uma área de pesquisa muito nova, também é importante dizer que ela é uma área de pesquisa atual, quer dizer, toda área de pesquisa é atual, né? Mas esses autores que a gente cita aqui, eles lançaram os fundamentos, né, no começo dos anos 90, publicaram vários livros importantes da área lá ainda no começo dos anos 90, só que eles estão até hoje publicando referências importantes para a ADC e fazendo as suas pesquisas. Bom, então para a gente começar uma aproximação aqui sobre a teoria da ADC, que vai ser o tema das próximas aulas, a gente vai primeiro falar sobre a origem, principais pressupostos que ela traz, né, que vão unir toda essa gama de abordagens do discurso que a gente chama de ADC, e também alguns dos precursores, algumas teorias filosóficas que foram reaproveitadas, ressignificadas por esses autores para a fundação do corpo teórico da ADC. Então, primeiramente, para a gente entender a ADC, a gente precisa entender o que é funcionalismo, né? No meu vídeo sobre funcionalismo, eu falo que as abordagens teóricas da linguística vão se dividir basicamente em dois grandes grupos, que seriam abordagens formalistas e abordagens funcionalistas. E que a diferença entre elas estaria basicamente que o funcionalismo estuda a relação entre a língua e a sociedade, né? Então, relação entre forma e função. O formalismo está preocupado primordialmente com a forma, por entender que ela é suficiente para os estudos linguísticos. Dentro do funcionalismo, a gente entende que a forma, né, a estrutura da língua nunca é suficiente. Ela precisa ser estudada de acordo com o contexto de uso, ou seja, casos reais de uso são analisados para se entender a relação entre esses casos e a própria produção linguística, né, o próprio uso que é feito dela. Então, quando a gente fala em discurso, o formalismo basicamente vai entender discurso como um dos níveis de análise. Então, a gente tem nível fonético, fonológico, morfológico, sintático, né, que seria o sintático diz respeito à estruturação de sentença, e acima da sentença teria o texto, e acima do texto essa instância, né, chamada de discurso, que é uso da língua. E aí, por conta dessa visão em níveis de análise, o formalismo entende discurso como parte do sistema linguístico, né? Então, analisando o sistema linguístico, a gente vai analisar discurso, porque o discurso faz parte da maneira como esse sistema funciona. Além disso, eles vão dizer que o uso da língua é derivado do sistema. A gente viu isso em vertentes formais, né, quando a gente viu no curso de Introdução à Linguística o estruturalismo de Saussure e o dialetivismo de Chomsky, né? Eles dizendo que existe uma estrutura abstrata, que é um conjunto de regras que compõem a língua, e os usos que se faz dessa língua derivam desse conjunto de regras. Você conhece as regras e aplica ela em casos concretos. Daí viria o uso, né, também chamado de discurso. Só que quando a gente vai para a esfera do funcionalismo, a gente tem que entender que toda essa cadeia de raciocínio ela tem uma origem diferente, né? Já é diferente na origem. A gente vai entender
a gente não vai entender o discurso como um dos níveis de análise, né? A gente entende que o, a fonética são bloquinhos de construção que vão formar a fonologia, que daí a fonologia vai se estruturar na morfologia, a morfologia na sintaxe. Só que daí não poderia dar esse salto, né, da sintaxe para o discurso. O discurso seria uma outra coisa, que não pertence à estrutura da língua. Então a gente diz que o funcionalismo entende que o discurso está fora da estrutura da língua. Ele não está nem na estrutura da língua e nem na estrutura social. Ele está nesse lugar que relaciona a estrutura linguística com a estrutura social e com os contextos de uso da língua. Outra coisa que a gente viu no vídeo sobre funcionalismo também é que para o funcionalismo o sistema deriva do uso, né? Olha que coisa, a gente usa a língua porque precisa. E do nosso uso é que vai se moldando o sistema linguístico. Então, a estrutura da língua ela é resultado do uso. Dessa forma, o discurso seria constitutivo. Ele não só é constitutivo da língua, mas também é constitutivo da vida social. Então, a gente não está falando aqui de níveis de análise, estamos falando de efeitos constitutivos. O discurso é algo que não existe somente na estrutura, nem somente no social, e ele é constitutivo do social, né? Ele vai construir formas da gente se relacionar, da gente agir no mundo, da gente ser no mundo, né? E da gente representar o mundo. Por isso que o discurso é uma coisa outra que não a estrutura da língua, mas sim uma relação entre uso da língua, relações sociais e estrutura linguística. Bom, aí partindo do funcionalismo para a DC, vou encurtar aqui a conversa, né? Surgiram várias correntes de estudo funcionalistas, né, dentro do funcionalismo britânico, e daí a gente tem a linguística crítica. E a análise de discurso crítica é um ramo, é um tributário, né, da linguística crítica que vai trazer alguns de seus pressupostos de análise. E basicamente a ADC é um conjunto de abordagens transdisciplinares sobre discurso, nessa concepção de discurso que a gente acabou de ver, que vai ter em comum três pilares básicos assim, que são oferecer uma visão científica de crítica social, produzir pesquisa social crítica no contexto da modernidade tardia e ter uma teoria e uma análise linguística com base em semiótica. E aí vamos ver o que seria isso. Então, primeiramente, a DC é uma visão científica de crítica social, ou se preferir, uma visão crítica social da ciência, né? Então, a análise de discurso crítica, ela está focada em problemas sociais específicos, né? Então, você vai se debruçar sobre o social para entender o que é que gera esses problemas sociais, que são problemas ligados a relações de poder, né? Então, da onde vêm essas relações de poder, porque elas existem, qual a importância delas para a estrutura social, como elas se reproduzem e como elas podem ser contestadas, né, por meio do discurso. Então, dentro de crítica social, né, ou seja, de uma abordagem situada que vai se colocar perante esses problemas, né, para criticar eles, para se contrapor a eles, existe várias formas de fazer isso, né, e existe várias formas científicas de se fazer isso também. A gente vai ver aí na linguística crítica, no realismo crítico, no materialismo histórico, a gente vai ver bases científicas diversas de várias áreas das ciências humanas e da filosofia também, que vão dar o aporte teórico necessário para essa crítica social. Então, é uma crítica sistemática com base no real, com base em dados concretos que permitem a gente entender como funcionam as relações sociais dentro desse problema estudado. Então, primeiramente, a gente pode dizer que a ADC é uma crítica no e com o social, né? Então, vai fornecer crítica situada de problemas sociais, se posicionando dentro deles, né? Você está de que lado, né, nessa história, né? Então, não basta fazer ciência e não basta estudar o social, é uma postura também crítica, né? O C de ADC vem daí, ela se coloca nos problemas sociais com uma determinada orientação para o combate às formas de dominação, formas de abuso de poder.
E a ADC tem uma base científica, né, que é baseada não só na linguística, mas em outras ciências. Toda pesquisa em ADC é transdisciplinar. Então a gente tem uma base linguística, que a gente vai ver mais para frente, e tem uma base social, que vamos partir de conhecimento já de outras áreas que estudam esses mesmos fenômenos sociais dentro da sociologia, da psicologia social, da antropologia, da teoria da comunicação, etc. E daí um pressuposto básico seria a transdisciplinaridade. Além disso, né, a ADC tem origem na linguística crítica, que justamente coloca que não existe estudo de linguagem voltado para o social que não se posicione dentro das questões sociais. Bom, e daí a ADC também tem um foco no estudo da modernidade tardia, né? Então a pesquisa social crítica é voltada para problemas da modernidade tardia. Esse é um termo que é bastante usado, assim, pelo Fairclough, principalmente, né? E usado também em outras áreas do conhecimento, para falar de uma etapa da modernidade que tem, entre várias características, né, a característica da centralidade da linguagem no modo de produção. Você vê isso, por exemplo, na maneira como o capitalismo vai se apropriar de termos como empoderamento, por exemplo, né, o orgulho, termos que surgem assim dentro da luta social e rapidamente eles são comodizados, né, eles são mercantilizados dentro de uma lógica de reprodução do sistema capitalista que tem foco na linguagem, né? Então, a linguagem é um terreno de disputa ideológica. E vamos entender disputa aqui como essa disputa simbólica, né? Disputa de símbolos, de significados, disputa por quem é que pode definir os significados, e disputa ideológica porque ela tem relação com a dominação com as relações de poder, né? Então, quem controla o discurso controla a sociedade também. E daí a gente pode entender também, a gente vai ver isso nas próximas aulas, que a modernidade tardia tem algumas características, né, conforme definido por Giddens e outros autores, e uma das características seria a reflexividade, né, que é a capacidade de transformação dentro do próprio sistema, né. Então, ao mesmo tempo que o discurso ele é o meio de dominação, né, que ele é usado para reproduzir relações de poder, da mesma forma também é o discurso que é usado para transformar essas relações de poder. De modo que o discurso ele é ao mesmo tempo resultado e condição da ação social. Como a gente viu lá no primeiro slide, o discurso constitui o social, né? Ele é produtivo, ele é uma condição para a produção da ação social e, ao mesmo tempo, o discurso também ele é resultado de ação humana, né? Então, ele é um resultado da ação social, dessa forma que ele é usado de forma reflexiva, né? Para transformar a sociedade ao mesmo tempo em que ele é produzido por ela. Bom, e por fim, a análise de curso crítica, ela também contempla uma teoria e um método de análise linguístico e semiótico. E daí você me pergunta, mas o objeto de estudo da ADC não é as relações sociais, né? Na verdade, o objeto de estudo são as práticas sociais. A gente vai ver esse conceito, que é o conceito central da ADC na próxima aula. Então, se o objeto de estudo é social, por que a gente está falando aqui em teoria e análise linguística? Porque a prática social é uma coisa abstrata, né? Você precisa de algo concreto na realidade, produzido dentro de um contexto, para poder analisar esse objeto concreto, né? Esse objeto concreto seria o texto. A gente vai ver na próxima aula também o conceito de texto, mas vamos pensar aqui em texto como qualquer exemplo de linguagem, né? Então, se eu quero estudar um fato social, como por exemplo o racismo, né? Como é que eu vou estudar racismo? A única coisa que eu tenho como material para minha análise são textos, né? São formas de linguagem, como por exemplo uma notícia, uma matéria, uma reportagem, uma postagem de redes sociais, uma postagem de blog, um vídeo, uma imagem, um meme. Então, esses exemplos de linguagem que a gente chama de textos, eles foram produzidos concretamente numa situação real de uso da língua, né? A gente vai analisar esses textos para conseguir entender como que as relações sociais se expressam ali. E daí a gente pode entender a ADC como uma análise de discurso orientada textualmente, ou seja, o texto é que vai me dar subsídios para a crítica social, ela é voltada para o texto e orientada pelo texto.
Além disso, a ADC ela tem métodos próprios de análise linguística, mas também, né, usa métodos diversos de análise. E basicamente o Fairclough, dentre outros desses autores fundadores, eles partem de um método de análise que é a linguística sistêmico-funcional. Então, a linguística sistêmico-funcional, com a sua gramática, sua teoria e seu método de análise gramatical, não são a única teoria e método linguísticos usados na ADC, mas faz parte da fundação, da origem da ADC, o uso dessa teoria e desse método. Dessa forma, a gente tem uma gramática, que é a gramática sistêmico-funcional, que relaciona os fatos linguísticos, né, as estruturas concretas encontradas no texto, com as funções constitutivas do discurso, né? Por isso que ela é sistêmica e funcional. Ela fala de funções, mas essas funções não dizem respeito a funções do sistema linguístico em si, mas funções que relacionam o linguístico com o social. Bom, então isso é um resumão do que faz a ADC, mas ela tem uma teoria própria, né? Além de ter esses métodos diversos, ela também tem um corpo teórico próprio que foi desenvolvido, né, por esses autores, principalmente no final dos anos 80 até início dos anos 2000, mas que é produzido até hoje, né, esse arcabouço teórico. E ele parte não só da linguística crítica e da LSF, mas também tem pressupostos na filosofia, né? Tem várias bases que a gente precisa conhecer para a gente passar para os conceitos-chave na próxima aula. E aqui eu ressaltei a importância das teorias de Bakhtin e de Foucault. Então são pensadores que muito antes, né, da ADC pensaram essa relação entre a linguagem e o social. Bom, Bakhtin eu falei um pouco dele no vídeo de funcionalismo também. Tem um monte de teorias bakhtinianas que vão ser importantes para a gente aqui. Mas o mais importante, mais fundamental aqui, é que Bakhtin traz essa ideia de que o que dá significado ao signo é o contexto. Então a gente viu lá, né, na aula sobre estruturalismo que só se fala que o signo só faz sentido, né, em relação a outros signos, ou seja, em relação ao sistema. A gente tem um sistema de signos, que é a língua, e esse signo só vai ter significado em relação a outros signos. Já o Bakhtin que vai dizer que não, que o que dá significado ao signo não é algo que está no próprio sistema, mas é o contexto cultural em que ele é usado. Além disso, o significado é motivado ideologicamente, ou seja, o signo só significa porque existe uma intenção por parte do falante de significar algo ideologicamente. E daí, novamente, voltando lá no estruturalismo, você vai dizer que o signo só tem significado em relação ao sistema e que o signo ele não é motivado, ele é arbitrário. Bakhtin vai dizer o signo ele só tem significado em relação ao contexto, ele não pode significar dentro da estrutura em si, e esse significado ele é motivado ideologicamente. Daí você vê como que as palavras mudam de significado com o tempo, né? E daí seria por conta disso que o uso muda, a ideologia também muda, né? Então esse uso ele vai ser orientado para a manutenção de uma certa estrutura social e dentro dela o signo vai significar algo diferente. É só você ver o exemplo que eu dei da apropriação de termos que tem uma origem crítica para uma mercantilização da língua, né? Quando a gente fala, por exemplo, que um produto é vegano, isso está dentro de uma ordem de discurso, né, de uma ideologia que é a do veganismo. Então, dizer que é vegano quer dizer que é algo contra-hegemônico, algo que é transgressor. Só que dentro da propaganda, né, quando esse termo vai ser usado para vender determinados produtos, então a palavra vegano passa a querer dizer saudável, né? Então, ele é destituído do seu caráter crítico e transgressor, né, para um caráter muito mais para um caráter que serve ao sistema vigente. Então, esse segundo significado ele é motivado por uma ideologia. O primeiro significado ele é motivado por uma ideologia, que não é a ideologia dominante, e o segundo significado ele é motivado por uma ideologia dominante. Bom, e aí a gente tem outra grande estrelinha da análise de discurso, que é o Foucault, né? Então, tanto Bakhtin quanto Foucault são base para análise de discurso crítica e também para análise de discurso francesa, para várias áreas que estudam a linguagem. E o Foucault vai trazer aqui um conceito muito importante, que é o conceito de ordem do discurso. A gente vai trabalhar também esse conceito nas próximas aulas. Então, basicamente, ordens do discurso são maneiras particulares, né? Maneiras
mais ou menos estáveis de usar o discurso. Como a gente viu, o discurso ele é usado para significar e como uma orientação ideológica, então dentro de cada ordem do discurso vai ter um tipo de motivação específica para produzir determinados significados específicos. Ou seja, a ordem do discurso é aquilo que pode ser dito e aquilo que deve ser dito, e aquilo que não pode ser dito e que não deve ser dito. Bom, a gente vai ver mais esse conceito mais para frente, é bastante importante, mas o Foucault ele também vai trazer algumas ideias interessantes aqui. Ele vai dizer que o discurso é constitutivo de interações, objetos e sujeitos. Então, isso se relaciona, de certa forma, com aqueles efeitos constitutivos que eu falei no começo, né? Formas de ação e interação, de representação e de identificação, respectivamente. Além disso, Foucault vai dizer que o discurso é situado social e historicamente. Hoje para a gente pode parecer óbvio, né? E também outros autores falaram isso, não só o Foucault, mas ele vai trazer de uma forma mais sistemática, explicando como que o discurso é situado socio-historicamente. Se a gente diz lá com Bakhtin que o discurso é motivado ideologicamente, essa ideologia ela tem uma existência social e histórica, né? Quando a gente fala em ideologia, a gente está falando justamente em coisas que têm uma existência historicamente determinada, não são coisas ah, naturais, imutáveis, perfeitas, né? Mas sim o discurso só existe porque ele está sendo produzido dentro de um determinado momento e lugar. E além disso, o discurso é orientado para a manutenção do poder. Então, o discurso é uma das ferramentas pelas quais o poder é exercido e pelas quais uma forma de dominação se sustenta, se produz e se reproduz. E daí, poder é um dos conceitos chaves para a ADC. Quando a gente fala de análise de discurso crítica, a gente sempre está falando de relações de poder. Bom, era isso por hoje, né? Essa aula é bem básica, assim, bem rápida sobre alguns conceitos. Vou dizer que são alguns pré-requisitos para a gente começar o estudo da análise de discurso crítica na próxima aula. Estou com alguns livros aqui para mostrar para vocês do Bakhtin. Quem quiser saber do Bakhtin, tem o Marxismo e Filosofia da Linguagem e do Foucault, Vigiar e Punir. Esses dois livros são bem básicos, né? Na verdade, a obra deles é bem extensa, mas esses aí são dois livros que eu uso para me introduzir ao pensamento de Bakhtin, ao pensamento de Foucault. Com relação à aula de hoje, eu usei esse livro aqui, Análise de Discurso Crítica, vai estar disponível no link aqui embaixo. E era isso por hoje, né? Bons estudos, a gente se vê aí na próxima aula com os conceitos básicos de análise de discurso crítica. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou Pacífico e até a próxima.